Vivemos em um mundo marcado por batalhas visíveis, doenças, guerras, misérias e injustiças. Mas há uma outra batalha mais profunda, mais antiga, mais temida, que acontece em torno de nós a todo instante. É a luta entre o bem e o mal, entre os anjos fiéis a Deus e os anjos caídos que arrastaram consigo uma multidão de espíritos malignos. Essa guerra espiritual não é um símbolo, nem uma metáfora. É uma realidade confirmada pelas Escrituras, pelo magistério da Igreja e por incontáveis testemunhos de santos e sacerdotes ao longo dos séculos. Jesus mesmo enfrentou demônios, expulsando-os com autoridade. Ele alertou: Satanás veio para matar, roubar e destruir. E hoje, mais do que nunca, o inimigo se infiltra onde encontra brechas, nos lares sem oração, nos corações sem fé, nas almas seduzidas pelo pecado. Diante disso, a Igreja não se cala. Ela combate, ela luta. E um de seus instrumentos mais poderosos nessa guerra é o exorcismo, um rito solene, autorizado, criterioso e cercado de discernimento, usado apenas quando há sinais concretos da ação maligna. Mas o que é, de fato, um exorcismo? Como a Igreja sabe que se trata de uma possessão e não de uma enfermidade mental? O que acontece durante um exorcismo verdadeiro? E por que tantos exorcistas relatam fenômenos extraordinários que desafiam qualquer explicação humana? Nos próximos minutos você será conduzido por histórias reais, registros e reflexões profundas. Não por sensacionalismo, mas porque é preciso conhecer, para discernir, resistir e, sobretudo, confiar. Pois aquele que venceu o maligno na cruz continua a libertar os oprimidos, e sua vitória é eterna. O exorcismo não é magia, não é superstição, muito menos teatro. É uma oração solene da Igreja Católica, autorizada pela autoridade eclesiástica, com o objetivo de expulsar demônios ou libertar alguém da influência maligna. A palavra vem do grego exorkizein, que significa ordenar com juramento. Ou seja, é o sacerdote em nome de Jesus Cristo, ordenando que o espírito maligno se retire daquela alma. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 1673, o exorcismo é aplicado quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou objeto seja protegida contra o poder do maligno. Existem dois tipos de exorcismo: o exorcismo simples, feito no batismo, e o exorcismo solene, reservado a casos de possessão real, e só pode ser feito por um sacerdote com permissão do bispo. Antes de autorizar um exorcismo solene, a Igreja exige uma análise rigorosa, com apoio de médicos e psicólogos, para garantir que não se trata de doenças psiquiátricas ou enganos humanos. A Igreja age com prudência, sabedoria e fé. Ela nunca banaliza o exorcismo, porque quem exorciza, na verdade, é Cristo. O sacerdote é instrumento, e a vitória pertence a Deus. Padre Gabriele Amorth foi mais que um sacerdote. Foi um soldado de Cristo no fronte da guerra espiritual. Nascido em 1925, na Itália, entrou para a Congregação dos Paulinos e foi ordenado sacerdote em 1954. Mas foi em 1986 que sua missão mais difícil começou. Foi nomeado exorcista oficial da Diocese de Roma. Durante sua vida, Amorth enfrentou milhares de casos. Estima-se que ele tenha realizado mais de 70 mil exorcismos, embora tenha dito: muitos deles eram apenas orações de libertação. Possuídos verdadeiros são raros. Ele foi discípulo direto do também exorcista Padre Cândido Amantini e herdou dele o zelo, a prudência e a coragem diante do maligno. Padre Amorth insistia: o maior erro do nosso tempo é negar a existência do demônio. Ele via com preocupação o crescimento do ocultismo, da idolatria ao dinheiro e da perda da fé em muitos lares. O padre nunca buscou fama, mas seus relatos, seus livros e entrevistas trouxeram à luz uma verdade que muitos evitam. O diabo existe, e ele odeia tudo o que é de Deus. Em seus exorcismos, o crucifixo era sua arma, o rosário seu escudo, e a oração sua força.
Ele não gritava, não dramatizava, apenas orava com fé e dizia: quem expulsa é Cristo, eu sou só um servo. Padre Amorth faleceu em 2016, aos 91 anos, depois de uma vida inteira dedicada à libertação das almas. Até o fim, sua convicção era clara. A igreja precisa estar em oração constante, pois o mal nunca dorme. Existem casos que a própria igreja reconhece oficialmente como manifestações diabólicas reais. Casos em que médicos, psiquiatras e psicólogos não encontraram explicações. Casos que só se resolveram com o exorcismo. Um dos mais documentados aconteceu na Alemanha, nos anos 1970. O caso de Anneliese Michel, uma jovem profundamente religiosa, criada em um lar católico. Aos 16 anos começou a sofrer convulsões. Foi diagnosticada com epilepsia, mas os sintomas evoluíram para comportamentos violentos, aversão à cruz, repulsa aos sacramentos, vozes estranhas e uma força física desumana. Durante os exorcismos, que duraram quase um ano, os padres relataram presença de 6 entidades demoníacas que diziam seus nomes: Lúcifer, Judas, Caim, Nero e 2 demônios obscuros. A jovem gritava em línguas estranhas, ficava dias sem comer e clamava por libertação. Apesar dos esforços, Anneliese faleceu, mas antes da morte, pediu que continuassem lutando pelos outros. A igreja aprendeu com esse caso a ser mais prudente e rigorosa no discernimento, e também mais preparada espiritualmente. Outro caso chocante ocorreu nos Estados Unidos e inspirou o filme O Exorcista. Mas o verdadeiro protagonista foi um menino, chamado apenas de Robbie. Em 1949, sua família começou a perceber fenômenos estranhos, ruídos de arranhões, objetos que voavam, móveis que se moviam sozinhos. O menino era arrastado da cama. Palavras apareciam gravadas em sua pele, como se fossem queimadas, e sua voz mudava drasticamente. Os padres que o atenderam relataram fortes manifestações, gritos, insultos em latim, vômito de objetos. Somente após semanas de oração e dezenas de sessões, o menino foi libertado. Hoje, vive uma vida normal. A igreja reconhece. Foi um caso de possessão autêntica. Há também casos no Brasil, em comunidades pobres, em centros urbanos e até mesmo dentro de paróquias. Nem todos são divulgados, mas os exorcistas da igreja sabem. O demônio continua agindo, disfarçado, sorrateiro, sedutor. E quando se revela, é devastador. Por isso, o exorcismo continua sendo um ministério necessário. Poucos padres são escolhidos, menos ainda têm coragem, mas todos sabem, quando o mal se manifesta, somente o nome de Jesus tem poder de libertar. Em cada exorcismo há uma certeza. O nome de Jesus é temido, odiado e insuportável para os demônios. Não importa quão forte seja a possessão, quantas vozes se manifestem ou quantos objetos se movam. Quando o sacerdote proclama: "Em nome de Jesus eu te ordeno, sai", o inferno estremece. Padres que enfrentaram essas batalhas testemunham. O demônio pode zombar do exorcista, pode resistir às orações, pode blasfemar, mas diante do nome de Jesus ele grita, se contorce, foge. São Paulo escreveu: "Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos." Filipenses 2,10. E essa é a verdade que a igreja anuncia. Não há possessão que supere a cruz. Não há treva que vença a luz. Não há legião que suporte o nome de Jesus. Por isso, o exorcismo não é superstição. É oração da fé. É sacramental de combate. É o eco da promessa de Cristo. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10,19. No fim, a maior arma não é o grito, nem os gestos. É a fé viva no coração de um sacerdote que crê no poder redentor do Salvador. O exorcista não é um herói, é apenas um servo obediente que confia em uma verdade eterna. Jesus Cristo é o Senhor, e diante dele todo mal se curva.